Atos 9, versículos do 36 ao 41. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: "Não se demore em vir até nós." Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: "Tabita, levante-se." Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Na Bíblia existem vários registros importantes de mulheres, de suas lutas, virtudes e atuações, mas esse registro é algo bastante curioso, pois, além de descrever a morte e a ressurreição de uma mulher, descreve um pesar e uma consternação de toda uma comunidade por causa da morte dela, de maneira que parecia que essa mulher não podia morrer. Tabita, que é uma forma aramaica do grego Dorcas, foi uma discípula que tinha uma vida tão dedicada à beneficência, ao amor, ao cuidado do próximo, que sua morte gerou uma comoção entre os discípulos de uma pequena comunidade cristã. Ela não era uma profetisa, nem tinha muitas habilidades. O simples instrumento de trabalho dela era uma pequena agulha e linha. Ela cuidava de pessoas necessitadas, especialmente das viúvas. Ela sabia costurar muito bem e usava desse ofício para ajudar a sua comunidade. E justamente naqueles dias ela adoece e a sua doença evolui para um quadro grave e ela não resiste e morre. Já de entrada temos uma questão teológica bastante sensível, que é: por que Deus permite que pessoas boas, pessoas generosas, gente do bem, sejam levadas muitas vezes ainda no vigor de sua vida, enquanto que muitas vezes pessoas que prejudicam o próximo são egoístas, gananciosas, frequentemente são tão saudáveis e vivem tanto tempo? Essa é uma questão difícil de explicar, não há apenas uma resposta para todas as situações. Alguns servos de Deus, inclusive, na Bíblia, fizeram esse tipo de questionamento, mas as Escrituras, de um modo geral, nos respondem sempre que Deus é bom, justo e sábio em seus caminhos, e ainda que não compreendamos, os seus caminhos serão sempre seguros. Mas Tabita morre e, ao que tudo indica, ela fosse ainda uma mulher cheia de vigor e jovialidade e, sobretudo, possuía valores notáveis, valores que cativaram o amor e o afeto de toda uma comunidade cristã no primeiro século, e fez com que Pedro realizasse a primeira ressurreição em seu ministério apostólico. Portanto, gostaria de compartilhar com você, de maneira bem simples, apenas 3 valores inspiradores da vida de Tabita. Embora haja outros, mas gostaria de compartilhar esses 3. Primeiro, o valor da fé. Tabita era notada por ser profundamente comprometida com Jesus. O verso 36 a descreve como uma discípula chamada Tabita. Tabita é chamada de discípula, embora, em princípio, para você não haja nada de surpreendente ou de impressionante nessa afirmação. No entanto, Tabita é a única mulher em toda a Bíblia que foi chamada de discípula. Não que não houvesse outras mulheres, mas o seu compromisso e entusiasmo com Jesus refletia de um modo tão notável o seu amor por ele, que isso fez toda a diferença onde ela estava. Ao ponto de Lucas, e Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, quando ele escreve sobre esta mulher, destaca que o que fazia dessa mulher alguém tão especial era apenas e simplesmente ser uma discípula de Jesus. Tabita não era uma mera devota de Jesus, ou seja, alguém que admirava as obras, os feitos extraordinários de Jesus, alguém que fazia afirmações de enaltecimento e orações à pessoa de Jesus. Não há problema em se fazer isso, aliás, devemos fazer isso. Mas Tabita ia além disso. Ela era uma seguidora de Jesus, uma aprendiz, uma discípula, alguém que seguia os passos do Mestre. Não basta apenas ser um devoto de Jesus, é preciso ser seguidor de Jesus. A vida de Tabita, suas escolhas, seu modo de ser no mundo e nas relações em sua comunidade era inspirada e determinada pela vida e os ensinos de Jesus. Não importava o que o mundo lá fora ensinasse ou quais eram os valores da cultura vigente de seu tempo. O que importava para Tabita era o que Jesus ensinou. Por isso, ela era uma discípula. Um cristão comprometido com seu discipulado pessoal será impactante onde ele está.
Dizer-se cristão hoje tornou-se algo banal na igreja brasileira, de maneira que tanto a vivência como o termo cristão tem se desgastado bastante. Mas não precisa ser assim. Como Tabita, a sua fé pode ser inspiradora e cativante. Mas além do seu compromisso com a fé, há um segundo valor importante para Tabita que gostaria de destacar, que é o valor das obras. O amor de Tabita pelos irmãos era concretizado em obras. Verso 36 está dito a respeito de Tabita que era ela notável pelas boas obras. Na versão revista e corrigida, usa exatamente essa expressão, notável, ou seja, ela era tão cheia de boas obras que tornou-se difícil manter-se na descrição. O que significa, primeiro, que o amor de Tabita pelas pessoas não era algo subjetivo, que ficava girando em volta de discursos, de frases de efeito, mas que se manifestava de uma maneira concreta nas oportunidades que teve, com as habilidades que possuía, com as condições que estavam ao seu alcance em face das reais necessidades dos irmãos. Ela estava cercada de gente necessitada, com muitas vulnerabilidades, e ela soube interpretar muito bem seu contexto e lutar para que seu ambiente de desamparo e carência fosse modificado. Ela era uma notável serva do Senhor e fazia isso servindo as pessoas à sua volta. Uma segunda coisa a ser observada neste ponto é que Deus nota as boas obras da vida cristã. Ainda que Tabita não buscasse ser notada, o seu objetivo era servir de maneira despretensiosa, mas Deus notabiliza pessoas com atitudes de serviço de amor. Existe muita confusão teológica sobre o lugar das boas obras na fé cristã. Um dos textos mais enfáticos sobre este assunto encontra-se em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O texto é muito claro, não deixa qualquer dúvida sobre o fato de que a salvação é uma dádiva da graça de Deus, obtida pela fé e não uma conquista nossa por alguma obra de merecimento. Mas no mesmo texto, no versículo seguinte, nos é dito em Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que o Pai preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Ou seja, conquanto a salvação não seja uma conquista pelas obras, a salvação em nós pretende manifestar obras de Jesus em nossa vida. Isto é, não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Eugene Peterson, um escritor e teólogo cristão, escreveu certa vez: a graça não põe fim nos esforços, mas um fim nos méritos. Tabita não tinha essa crise teológica, ela vivia de um modo muito natural o seu amor, manifestando isso com obras solidárias ao próximo, e isso era feito com tanta dedicação e entrega que ela tornou-se uma discípula notável pelas muitas obras de amor que praticava em sua comunidade. Mas há um terceiro valor importante para Tabita que eu gostaria de compartilhar nesse instante, que é o valor dos relacionamentos fraternais. Tabita construía relacionamentos fraternos significativos. O amor fraternal ensinado nos textos bíblicos refere-se ao relacionamento dos verdadeiros cristãos, que é estabelecido por sua união com Cristo pela fé. E isso os torna uma grande família. Esse relacionamento, naturalmente, transcende laços consanguíneos. Esse amor fraternal, evidentemente, não pode ser fabricado, não é fruto de programas, de estratégias, mas apenas pela participação e o crescimento no espírito. A comoção gerada naquela comunidade em face da morte de Tabita, assim como o testemunho das viúvas dado a Pedro a respeito do amor e do cuidado de Tabita, aponta como sua relação fraterna com aquelas pessoas era uma relação significativa. Não eram relações superficiais, virtuais ou de marketing, ou para dar algum tipo de satisfação social. Ela conhecia de modo pessoal e direto aquelas pessoas, ela tinha tempo juntos com aqueles irmãos, era atenciosa em suas necessidades, conhecia evidentemente seus defeitos e qualidades, mas a despeito de suas diferenças e defeitos, que certamente possuíam, sua relação com aquelas pessoas foi construída de uma maneira tão profunda, madura e fraterna, que a ausência dela seria algo pesado, não seria um alívio ou algo indiferente para aquela comunidade, mas uma dor e uma falta muito difícil de lidar. Tabita foi uma mulher que soube viver de um modo tão notável seu discipulado com Jesus que tornou-se uma grande inspiração naquela comunidade. E essa é uma reflexão e, ao mesmo tempo, um encorajamento que gostaria de estender a você nesse momento. A sua vida cristã pode ser inspiradora e impactante onde você está. A começar no meio da sua família, na maneira como você realiza seu trabalho, na integridade e no modo como você trata as pessoas, no uso dos recursos que você possui. E você não precisa ter muitas habilidades, exercer grandes posições sociais, nem mesmo ser famoso. Basta apenas um coração profundamente fascinado e comprometido com Jesus e com a comunidade que você está inserido. E viver tudo isso naturalmente, inspirado pelo amor a Deus, e isso certamente fará uma grande diferença.
Medite nisso.